Nesse instante, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, o conhecido capítulo 3, a partir do verso 21. É um texto muito conhecido, muito possivelmente você já ouviu alguma mensagem neste texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 21. Você vai para o livro dos Salmos, depois vai passando Provérbios, Cantares, e aí vai chegar no livro do profeta Isaías, depois Jeremias, e bem pequenininho, curtinho, o livro Lamentações de Jeremias. Diz assim a Escritura Sagrada, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, queremos diante da tua presença te agradecer pela honra que temos de te prestarmos este culto. Nós somos os privilegiados, o Senhor é adorado, mas nós é que saímos daqui com as nossas mãos cheias de riqueza, pois a tua palavra, Senhor, é mais cara, mais valiosa do que o ouro refinado. Te pedimos, Senhor, que essa edificação promova a vida em nosso coração e que saiamos daqui cheios do teu Espírito Santo, cheios de esperança, ó Deus, cheios da tua presença. Nós te pedimos estas bênçãos confiados em Jesus, simplesmente e absolutamente, o nosso único Salvador. Amém. Amém. Vez por outra, irmãos, na oração das crianças, elas me ajudam na introdução da mensagem. E hoje, mais uma vez, eu fui ajudado por Marília, que lembrou muito bem que é um privilégio acordar pela manhã, porque tem gente que nem acorda porque morre dormindo. Você já pensou sobre isso? E a verdade é que cada manhã que se renova sobre nós são misericórdias de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas. Infelizmente, o homem natural não tem essa percepção. O homem natural, talvez por conta do iluminismo, que trouxe uma ideia antropocêntrica, né, que faz do homem a razão de ser da vida e o centro do universo e da existência, talvez muitas pessoas acordem achando que são merecedoras de alguma coisa, ou até mesmo que Deus lhes deve alguma coisa, como se Deus fosse seu servo e ele fosse o Senhor da história. A verdade é que é muito disto mesmo que acontece com o homem natural. Então, a partir dessa perspectiva, ele começa a enxergar o mundo de uma forma equivocada. E por causa desse antropocentrismo, ele também se torna egocêntrico e egoísta. Então, para atingir os seus objetivos, ele não mede esforços.
ele não hesita em anular princípios, a quebrar valores. Então é meio que ele sai como pela manhã, como se ele fosse um animal selvagem, a ponto de não ver limites, desde que ele obtenha o seu resultado final, que é a sua caça. Infelizmente, muitos cristãos têm caído nessa artimanha, talvez aí pelo positivismo, que é muito comum nos nossos dias também, né? E a internet tem levantado assim muitos coaches, né? E as pessoas falando assim que você é o centro do mundo e que as coisas todas desenvolvem para cima de você, então tudo depende de você, se você levantar e acordar cedo, e se você fizer, e se você colocar na sua cabeça que você pode e tal. Bem, nem tudo que essa turma fala é mentira, eu não estou dizendo isso. Muitas coisas dependem de nós mesmos, porém, de todas as coisas que dependem de nós, todas elas dependem de Deus primeiramente. Então, a grande verdade é que antes de qualquer coisa, para haver coisa, precisou haver Deus. Por isso que Deus é o centro de todas as coisas. Por isso que Deus é quem move todas as coisas. Foi isso que Paulo pregou lá em Atenas. Pois nele existimos, nos movemos, dele, pois, como diz os vossos poetas, né, quando o apóstolo Paulo pregou, usou esse termo, dele, pois, somos geração, somos gerados por Deus. Então, é claro que Deus é o centro de todas as coisas. A dificuldade do homem entender isso é tremenda e os resultados disso são piores ainda. Ele vai enxergar um Deus que o serve, que atende à sua necessidade, e claro, assim como quando toda necessidade nossa não é atendida, nós reclamamos, este homem vai viver então uma vida de guerra contra Deus, de murmuração. Isso é terrível. E se falarmos na nossa geração, né, essa nova geração que está surgindo, que resolve as coisas muito rapidamente, que faz as coisas acontecerem assim, né, meio que automaticamente, né, até pelos meios digitais, né, são avanços naturais e são maravilhosos e trazem muitos benefícios, mas observem que até isso tem feito o homem um murmurador nato. Deixa eu dar alguns exemplos, né? É comum, né, nós pedirmos comida por aplicativo agora, né, pelo WhatsApp e tal, né, e a gente fica lá controlando tudo, né? Então hoje é possível você até receber o roteiro do entregador, né? Então, o entregador está indo, você acompanha, tal. E nós vamos controlando as coisas, e quando elas saem do nosso controle, daquilo que a gente planejou, então a gente fica chateado, né? Às vezes a gente esquece que o motoqueiro é humano também, né? Ele pode ter uma dor de barriga, né? Ele pode precisar parar um pouquinho até a chuva estiar, né? Ele pode errar o roteiro. Enfim, as coisas são feitas para funcionar. E nós queremos que elas funcionem. Isso é bom, não há nenhum problema nisso. Só que quando o que está por trás disso é a nossa dificuldade em não ter o controle de todas as coisas, aí é quando as nossas expectativas caem por água abaixo e nós nos frustramos. Meus irmãos, o livro do profeta Jeremias, em especial as Lamentações de Jeremias, foram escritas num período muito difícil da história de Israel. O povo de Israel foi por Deus estabelecido, como os irmãos sabem, especialmente a partir de Abraão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bem, a formação da nação de Israel
basicamente a partir dali de Abraão, Gênesis capítulo 12, depois vem Isaac e depois vem Jacó e os filhos de Jacó, dos quais um vai para o Egito, como os irmãos conhecem a história de José, e depois José leva todo mundo para a terra do Egito. Surge depois da morte de José um faraó que não conhecia José, e aí então nós começamos a conhecer a história de Moisés, que é levantado por Deus para libertar o povo da terra do Egito, do poder de Faraó. Quando Israel sai do Egito e no deserto, Deus começa já a organizar a nação. Leis civis, leis cerimoniais e o decálogo, a lei de Deus, que seriam ali os 10 mandamentos para que o povo fosse guiado pelo Senhor. A partir dali, Israel vê a morte de Moisés, né? Deus mesmo leva Moisés e depois Moisés não volta mais, então o povo tem ciência de que Moisés era morto e o bastão é passado para Josué. Josué então assume, e assim como Moisés passou o rio, o Mar Vermelho, né? Josué também passa o rio Jordão, mostrando que Deus estava com ele. E aí a nação de Israel vai crescendo ao redor de outros povos. Chega então, após a morte de Josué, um tempo muito difícil, onde os filhos não foram ensinados a respeito do Senhor. E aí então o período dos juízes, mais ou menos, tem um período de 380 a 420 anos. Até que Deus levanta um último juiz, chamado, depois de muitos, né, importantes, como Gideão, Jefté, Sansão, Débora, enfim. Deus levanta então Samuel, o último juiz. Esse também faria a transição entre o período dos juízes e um novo período, o período da monarquia em Israel. Porque Israel reclamava que todas as nações tinham um rei, eles queriam um rei sobre eles. Deus se entristece com essa palavra, porque Deus é quem reinava. Porém, Deus permite que eles estabeleçam um rei. Só que Israel erra mais uma vez. Escolhe um rei pela aparência, Saul. A Bíblia diz que ele era um homem forte e que do ombro para cima não havia ninguém como ele. Enfim, Saul é estabelecido rei de Israel, peca contra o Senhor e a história entra aí na história de Davi, que talvez dos reis é a história mais conhecida. Depois da história de Davi, a Bíblia diz que o reinado foi passado para Salomão. Depois da morte de Salomão, cada um desses reis reinaram 40 anos. 40 anos Saul, 40 anos Davi e 40 anos Salomão. E depois da morte de Salomão, o seu filho não foi sábio e o reino se dividiu. Israel, então, que era uma só nação, passou a ser 2 nações. 10 tribos ficaram em Israel, com capital em Samaria, e 2 tribos ficaram em Judá, com a capital em Jerusalém, especialmente Judá e Benjamim. Essas 2 tribos, então, passaram, com a capital em Jerusalém, a adorar a Deus naquele local. As nações divididas começam cada uma a ter um rei. Cada nação tinha um rei. Se você for olhar a lista dos reis de Israel e a lista dos reis de Judá, você dificilmente vai encontrar um bom rei em Israel. Mas Judá teve bons reis. E foi exatamente por conta disso que foi a nação que mais foi preservada. Isto porque, depois de alguns reinados ruins, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Israel e destruiu toda a nação, levando as 10 tribos cativas para a Síria. E lá eles se misturaram com outros povos. Alguns anos depois, já não era a Síria que governava o mundo, mas a Babilônia. A Babilônia invade a Judá, as 2 tribos, né, em Jerusalém, e leva os israelitas para o cativeiro babilônico. É aí que nós encontramos aquele período de 70 anos. Exatamente antes do povo ser levado cativo, Deus levanta Jeremias. Num período muito difícil, os últimos 3 reis de Judá foi para quem o profeta Jeremias profetizou, tentando convencer o povo a não pecar mais contra Deus. A Bíblia diz que o povo estava envolvido com a idolatria,
que o povo estava envolvido com adultério, que o povo estava envolvido com homicídios, com a balança enganosa, julgamentos falsos, falso testemunho, enfim, de toda a lei de Deus, Israel estava pecando em toda. Deus então fortemente se levanta contra o povo, levantando os seus profetas. O problema é que o povo estava surdo, ao ponto de Deus dizer para Jeremias: Jeremias, não interceda mais por este povo. Não tem jeito. O coração deles é coração transviado. Eles não vão ouvir a minha voz. E de fato aconteceu. Mesmo com toda a profecia, Jeremias sofreu na pele o não ouvir do povo de Deus. O resultado disso, irmãos, é que depois de um período de sítio, Nabucodonosor deixou o povo minguando. Os irmãos devem estar acompanhando pelo menos um pouco, né, do que está acontecendo na Ucrânia e dos riscos, né, que estão sendo oferecidos ao mundo diante disso tudo. A gente hoje acompanha assim, a questão da soja, do trigo, do gás, né, e toda a repercussão que isso tem para todo o mundo, mas em especial para os povos que estão ali ao redor, né? E toda essa crise agora, a Finlândia querendo entrar na OTAN, e aí vem a Suécia, enfim, toda aquela bagunça que está tudo aquilo, nos faz lembrar um pouco do que aconteceu com o povo. Neste caso, a Babilônia fez um cerco contra Israel e não permitia que nada saísse e que nada entrasse. E nós sabemos que nunca houve e nunca vai existir, né, uma nação que possua todos os recursos. Então é necessário para a nossa sobrevivência que a gente importe produtos de outros países, né? Nós vimos, por exemplo, agora na pandemia, como o mundo depende de insumos da China, né? Na verdade, o mundo depende muito da China, do que é produzido na China. Muitas coisas que nós nem sabemos são feitas lá. E aí, diante desse cerco, o povo não podia mais comprar comida. Então Israel foi minguando, e ainda assim, quando o povo estava sofrendo com duros impostos, Deus ainda dava esperança a Israel. Israel não se redimia. Por fim, então, irmãos, a nação foi invadida, tudo foi destruído. Se você olhar o livro de Lamentações, você fica assim, apavorado com o que aconteceu com o povo. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou pedir apenas para você acompanhar a leitura de alguns versos, para os irmãos terem ideia do que aconteceu com o povo. Observe a partir do verso 1, do capítulo 1. O texto diz: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Veja, a nação de Judá, Jerusalém em especial, né, que era populosa, aquela que Davi dizia assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, o povo indo lá para adorar, já estava solitária, como uma viúva, aquela que foi grande entre as nações, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos que a amavam. Verso 3, Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Vejam, irmãos, isso é um retrato, isso é Jeremias contando, registrando, lamentando e chorando tudo o que estava acontecendo com Jerusalém, com o povo de Deus. Tem mais coisa. Observe o verso 13, do capítulo 1 ainda. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolar da enferma todo dia. Observe também comigo o verso 20.
Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma. O meu coração transtornado dentro de mim é como se a própria cidade estivesse chorando, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Veja, irmãos, os filhos do povo estavam sendo mortos à espada. Tem algo que promove terror, é imaginar o que estava acontecendo aqui. Os homens entrando, invadindo a cidade, os israelitas magros, definhando, sem forças para reagir, vendo seus filhos sendo mortos, suas mulheres sendo estupradas. Terrível era aquele período. Eles reconhecem, e o profeta Jeremias reconhece o que estava acontecendo. Observe o verso 12 do capítulo 2, veja que cena terrível. A partir do verso 11, capítulo 2, verso 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, é a cidade de Jerusalém. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? Para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião, porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? As mulheres mortas, as crianças sem ter em quem mamar, jogadas às ruas, esperando apenas a hora da morte. Terrível, irmãos, a situação do povo de Deus por conta do seu pecado. Então, depois de relatar, irmãos, tantas coisas aqui ruins, eu não vou ler todas por conta da hora. O profeta Jeremias, que viu a miséria, a angústia, a calamidade, traz essa palavra como um grito de esperança diante do caos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como alguém consegue falar de esperança diante de uma situação tão difícil? É porque o profeta reconhecia, como nós podemos observar no verso 18, no capítulo 3, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Então ele ora dizendo, lembra da minha aflição. E aqui quando ele ora, ele clama a Deus, traz-me, Senhor, à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, o que é que pode nos dar esperança em tempos difíceis e em tempos de calamidades? O que é que pode nos fazer levantar no meio do caos? O que é que pode nos fazer viver quando as coisas estão aparentemente dando errado e quando a situação está caótica? É exatamente a percepção que o profeta teve no verso 22. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ou seja, se nós observarmos o verso trazendo de trás para frente, o que o salmista, no caso o profeta, está dizendo neste texto poético, que lembra o Salmo, é que o fato de ele estar vivo já é um sinal de esperança. Porque se pela manhã nós fomos acordados por Deus, porque observe, quando nós dormimos, nós ficamos totalmente vulneráveis.
Ainda que você tenha um relógio biológico muito bom, que acorde sempre naquela hora, tal, e o corpo se acostuma, isso é maravilhoso. Mas nós não temos muito controle dessas coisas. Eu não sei se você já passou por situações assim, né? De, por exemplo, querer acordar e não conseguir. Né? De repente, porque estava muito cansado. De repente, um sonho, né? Um sonho ruim, você quer acordar logo para acabar com aquele pesadelo e você não consegue. Bem, é uma situação de tão pouco controle que nós temos ali, ou quase nenhum controle, que nós percebemos o quanto nós somos vulneráveis. Mas quando pela manhã nós despertamos, nós reconhecemos que o abrir dos olhos, o levantar da cama, é uma graça de Deus sobre as nossas vidas em dias tão difíceis e tão maus. Portanto, você hoje foi mais uma vez alvo da misericórdia de Deus, que se renovou sobre a sua vida, fazendo você despertar do sono. Você está vivo. A sua noite foi uma noite em que vulneravelmente você estava, mas Deus guardou cada batimento cardíaco teu, cada respiração e tudo aquilo que envolve a segurança da tua vida. O teto não caiu sobre a sua cabeça, não aconteceu nenhum incêndio, você não foi acordado com um assaltante com a arma sobre a sua cabeça. Enfim, são tantas misericórdias que repousam sobre nós à noite, que o fato de nós acordarmos pela manhã é resultado dessa misericórdia de Deus. É Deus agindo em nosso favor. Você talvez já tenha dormido alguma vez, talvez, pensando, será que eu vou acordar amanhã? Eu já passei por isso. De repente, uma noite de muita tristeza, né, e a gente dorme meio que apagando assim, às vezes até precisando de um estímulo medicamentoso, alguma coisa desse tipo, para podermos dormir. Quem nunca precisou passar? Mas o fato de você acordar é porque Deus está renovando sobre você mais uma vez as suas misericórdias. É vida que pulsa. É o sangue circulando nas suas veias, é o coração batendo. É tempo que Deus está dando a cada um de nós, mesmo em dias difíceis. É tempo, é graça, é vida. Por isso, meus irmãos, a melhor coisa da vida é viver, e viver para a glória de Deus, e viver com intensidade, porque cada dia é a renovação da esperança, são novas chances, novas oportunidades que o Senhor nos dá de glorificarmos e de honrarmos o seu nome. São as misericórdias do Senhor que sobre nós fazem com que a ira de Deus seja aplacada contra as nossas vidas. E aí você pode me perguntar assim, mas por que a ira de Deus sobre mim? Eu não fiz nada. Você simplesmente existe, assim como eu. E por sermos pecadores, Deus é irado contra os pecadores, porque Deus odeia o pecado. Então, quando você acorda, é Deus dizendo assim, filho, apesar de você ser quem é, eu mais uma vez estou te dando a oportunidade de você viver mais um dia para honrar e glorificar o meu nome. Fazendo o seu trabalho, fazendo o seu serviço, ou fazendo aquilo para o qual Ele te vocacionou. O salmista, o profeta, então, irmãos, diante daqueles dias caóticos em que muitas pessoas não acordavam mais, né, como foi falado aqui na oração das crianças, muitas pessoas, ou como a gente costuma dizer, né, acordavam mortas, né? Pela manhã não tinham mais vida. Naqueles dias de fome, de miséria, de guerra, de vulnerabilidade, de caos, o profeta Jeremias é lembrado pelo Senhor que acordar
é um privilégio. Meus irmãos, é exatamente isto, só que o contrário que a nossa sociedade moderna enxerga na vida. Não vê o acordar de um novo dia como uma oportunidade da graça de Deus. Mas o que você vê nas redes sociais, as pessoas reclamando da segunda-feira, porque vão trabalhar, porque vão estudar, porque vão levantar, e pensando só no final de semana. Mas se só tivessem finais de semanas para viver, né, certamente estariam reclamando de mais tempo. Mas Deus está nos dando tempo. Todo dia é tempo de nós agradecermos. Num país de 13 milhões de desempregados, num país de gente que procura trabalho e não encontra, trabalhar é uma bênção. Num país de tão poucas oportunidades, estudar é uma bênção. Num país onde as famílias estão... Essa semana foi terrível, não sei se você viu, um filho, a mãe com um guarda-chuva, né? Andando, depois do filho ter pedido dinheiro para as drogas, e ela não deu. Aí a senhora, coitada, andando pela calçada com o guarda-chuva, e a cena mostra o filho vindo correndo, assim, com uma faca e tirando a vida dela, como se fosse um lixo. Sabe, irmãos, em dias tão difíceis, de tantas notícias ruins, de tanta coisa terrível acontecendo, acordarmos pela manhã e termos o privilégio de saber que Deus já nos agraciou, independentemente do que vier a acontecer no meu dia, eu já recebi graça de Deus, porque eu levantei. É um privilégio. E essa percepção, só nós que conhecemos a Cristo podemos ter. Para o mundo coaching, é a oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer novos empreendimentos, disso, de aquilo. Bem, Deus nos dá também tudo isso. Mas é, acima de tudo, a oportunidade de usar a vida que Deus nos deu para agradecer pela graça que nós já recebemos. Portanto, amanhã, quando você acordar vivo, viva para a glória de Deus. E não espere algo de bom acontecer, porque algo de bom já aconteceu. A graça de Deus, a sua misericórdia se renovou sobre a sua vida. E ainda digo mais para você. Se você não acordar com vida amanhã, você também não estará morto, porque você estará na presença de Deus, vivendo eternamente diante dele. É por isso que a morte para nós, irmãos, embora seja dolorosa e triste, ela não é para nós o fim, muito pelo contrário, é a passagem para uma nova vida, é o nosso êxodo, é a nossa saída desta terra para a terra prometida que Deus reservou para nós. Interessante, porque essa foi a percepção de Paulo, quando Paulo disse assim: agora já estou partindo, e a minha vida está sendo oferecida como libação ao Senhor. A ideia ali de partida de Paulo, o termo usado por ele é êxodo. Exatamente o termo que leva o nome do segundo livro da Bíblia, que relata a saída do povo da terra do Egito para a terra prometida. Então, se você não acordar amanhã, você estará na presença de Deus, gozando de alegrias inefáveis, que não podem ser por nós contadas. E que ainda que você vivesse 300 vidas aqui, você não desfrutaria das alegrias que está reservada para você. Agora, se você acordar, acorde para viver para a glória de Deus. Acorde para viver como um servo de Deus, como alguém que ama a Deus. Acorde com a alegria do Espírito Santo, independente do que está planejado para você. É uma consulta médica, é medo de um exame, é uma notícia que pode chegar, talvez uma carta de demissão, seja lá o que for.
Deus está contigo. A sua misericórdia se renovou quando você já acordou e vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Veja, irmãos, essa era a percepção de Jeremias no meio de um caos como este que nós relatamos aqui. Mulheres viúvas, maridos que tiveram suas filhas e esposas violadas, era o povo passando necessidade, era o pecado no meio do povo, era o castigo de Deus no meio da nação. E ainda assim Jeremias diz: as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Grande é a tua fidelidade. Jeremias tinha a percepção exata de que Deus tinha uma aliança com o seu povo. E eu queria que você guardasse isso também no seu coração. O que nos sustenta nós continuarmos vivendo nesta vida com segurança em meio ao caos, porque geralmente, irmãos, nós contamos com segurança quando tudo está dentro do controle, não é? Então a gente diz aqui está seguro. Mas na verdade a nossa segurança em meio à insegurança ou às inseguranças desta vida é o Senhor. Ele é a torre forte no qual aqueles que nele confiam se refugiam. Torre forte é o nome do Senhor. Talvez essa seja uma palavra que nós precisamos dizer para o nosso coração, né? Quando ele estiver abalado. Diga para ele: meu coração, o nome do meu Deus é torre forte. Como é o nome do seu Deus? Torre forte. É um atributo dado ao Deus que protege, guarda e mantém seguro o seu povo em meio ao caos e à calamidade. Por fim, irmãos, o salmista, o profeta Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Veja, irmãos, a ideia de porção aqui é aquilo que era posse, o que as pessoas tinham como sua possessão, a sua parte. É interessante lembrar que muitos do povo perderam suas terras, perderam suas posses, muitos perderam suas heranças. O povo não tinha mais nada, era crise mesmo. Então, Deus move o coração de Jeremias para dizer assim ao povo, e para que ficasse registrado: aquilo que nós temos de maior riqueza é o Senhor. Ele é a porção da nossa sorte. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é o nosso tesouro. É o bem mais precioso que nós temos. Por isso que o salmista dizia assim: a quem tenho eu no céu além do Senhor? E não há na terra em quem eu me compraza além de ti. Eu sei, irmãos, que em dias difíceis, qualquer coisa que nós temos, nós nos apegamos, né? E é natural isso. A bênção, por exemplo, de poder comprar a casa própria. Ainda que ela só seja sua daqui a 30 anos, né? Eu estou passando por isso também. Mas é uma alegria, né? Quando você recebe a chave. Eu recebi a minha há 3 anos. Foi uma alegria, assim, tremenda. Quando você recebe, diz assim: é meu. Glória a Deus por isso. Mas essa não é a porção do crente ainda. Isso é só um lembrete do cuidado de Deus sobre as nossas vidas nesta terra. Mas Jesus disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E este lugar que Cristo está preparando para nós, irmãos, a Caixa Econômica não pode tirar, porque já está pago. Não é financiado, já é quitado. Amém, irmãos? Quem pagou o preço foi Jesus. Foi Ele quem pagou o preço com o seu próprio sangue, para nos garantir uma casa. Que casa é essa? É a eterna presença de Deus.
Essa casa não pode ser confiscada, essa casa não está sujeita a abalos, nem a fissuras. A minha está com uma fissura na parede terrível lá, né? A gente compra um apartamento, fica feliz da vida, aí depois a gente começa a ver os defeitos, né? Rachadura aqui, rachadura ali, um erro aqui, um erro ali, aí uma cerâmica quebrada aqui, outra ali. Parece que é um lembrete de Deus dizendo assim: arrume sua casa, cuide bem dela, pois fui eu que lhe dei. Mas não coloque nela a sua alegria, não, porque a alegria do crente deve estar na casa do Pai. Essa, irmãos, não tem tsunami, não tem terremoto, não tem base mal construída. Pelo contrário, tudo foi estabelecido por Deus e é perfeito. E nós estaremos morando lá eternamente com Ele. Portanto, a sua porção não é o seu cargo comissionado, a sua porção não é o seu carro, a sua porção não é a sua casa própria, a sua porção não é o saldo da sua conta bancária. Isso é uma parte que Deus te dá como um sinal da sua misericórdia, somente. Mas a minha e a sua porção é mais valiosa do que a conta bancária de Elon Musk. Você não é mais pobre do que ele é mais pobre do que você. Ah, não, porque é o homem mais rico do mundo, dono da Tesla, né? É isso? Dono da Tesla, alguns acham até que é da Terra, né? Mas é o homem mais rico do mundo e tudo mais. Ele não é o homem mais rico do mundo. Segundo este mundo, ele é sua conta bancária. Mas os homens e mulheres mais ricos do mundo somos eu e você. Porque nós temos dentro de nós um tesouro inestimável, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, a garantia de que nós estaremos eternamente na presença de Deus. Riqueza deste mundo nenhuma, irmãos, deve nos convencer, mas a riqueza maior é ter Cristo no coração, e essa ninguém pode tirar de nós. Por fim, irmãos, o profeta no verso 26 diz: bom é aguardar, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que o profeta quer dizer com isso, irmãos? Primeiro, ele reconhece que apesar das lutas, Deus, continua sendo bom. A bondade de Deus repousa sobre os que o temem. Por isso o Salmo 23 termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bem, a bondade do Senhor estará comigo nos dias maus? Sim, porque até nos dias maus você desfruta da bondade de Deus. Agora, Deus tem um cuidado especial com aqueles que nele esperam e que não usam sua boca para murmurar. Pelo contrário, preferem o silêncio na presença de Deus. O silêncio. Aguardar de Deus o seu cuidado e a manifestação da sua graça. Às vezes os nossos lábios são ágeis na murmuração, na reclamação, na insatisfação. E a palavra do Senhor nos recomenda e nos orienta ao esperarmos em Deus, guardarmos os nossos lábios dessas atitudes pecaminosas. Talvez você já tenha passado por uma situação assim, em que a sua conversa é só você e Deus. Silêncio. Oração. Dizer assim: olha, eu já fiz o que podia ser feito. Eu entreguei nas mãos de Deus. Quando Ele quiser agir com a sua bondade, Ele agirá. Deixa eu só lembrar para os irmãos um exemplo. Enquanto Jó estava passando por aquele caos todo, e os seus amigos se apresentaram tentando arrumar uma solução, começaram a acusá-lo de algumas coisas, até mesmo que ele não tinha feito. Todas elas, né, foram falsas acusações. Enquanto Jó
discutia com seus amigos, ele só aumentava a sua dor, e a sua vergonha, e o seu lamento. Mas teve uma hora que Jó calou, simplesmente calou, e decidiu que quem se levantaria em seu favor não seria ele mesmo, mas seria o próprio Deus. Então ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, por certo se levantará. Eu me abomino, eu ponho a minha cara no pó e na cinza. Talvez ainda haja esperança. Depois que Jó calou-se, de defender-se, e orou pelos seus amigos, no capítulo 42 a Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Sabe, meus irmãos, nós não precisamos falar muito. Nós precisamos descansar muito. Descansar muito. É por isso que o melhor terapeuta é o joelho no chão. Esse é o melhor de todos. Infelizmente, muitos de nós temos recorrido a muitas pessoas e esquecido daquele que está atento a ouvir o nosso clamor. Não que seja equivocado buscar ajuda terapêutica. Não estou aqui sendo contrário a qualquer tipo de trabalho, guardadas as devidas proporções e reservas. Mas muitos de nós carregamos fardos pesadíssimos porque nós não descansamos naquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Porque muitas vezes a nossa alma não descansa, porque não espera no Senhor, porque fala mais com os outros do que fala mais com Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Eu gostaria de encerrar, irmãos, fazendo algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, lembrar você que você não é o centro do mundo e que as coisas não giram em torno de você. Pelo contrário, Deus é o centro de todas as coisas. E todas as coisas fluem a partir dele. Quando você acorda pela manhã, é Deus já derramando graça sobre a sua vida. Não é o que Deus espera de você, como se você fosse o agente ativo da coisa. É o que nós esperamos de Deus para o glorificarmos no dia que Ele nos deu para viver. O respirar é um privilégio. Nós vimos isso durante esse período terrível de doença. Respirar é graça. Respirar é graça. Comentei com os irmãos aqui no domingo pela manhã, domingo passado, uma das músicas de Cláudio Claro me chamou muita atenção nesses dias, é quando ele dizia assim: chega de olhar para trás, agradeça por respirar. E parece uma coisa simples, né? E até pueril, né? Mas não é. Quando você associa a canção a quem estava cantando, um homem que estava vivendo aí o seu terceiro câncer, já estava da cor dessa porta aqui, preto praticamente. Alguém que usou a sua vida toda o fôlego para cantar para Deus, agora já não tinha mais condições nem de respirar direito. E no auge da sua doença, decidi gravar essa canção no último CD que ele gravou, chamado Doutor Jesus. E a letra da canção fala isso. Chega de olhar para trás, agradeça por respirar. Só sabe o privilégio de respirar quem por algum momento já perdeu a respiração. Quem sentiu o enfado da Covid, né? Aquele enfado terrível daquela primeira cepa, a Delta.
Muitas pessoas procurando ar e não conseguindo encontrar. Agradeça por respirar. Quando alguém vai para um tubo de oxigênio, muito dinheiro é gasto ali para que alguém possa respirar. Nós temos o privilégio de acordar pela manhã e respirar de graça. Mas é graça de Deus sobre a sua vida. Seja grato, viva para a glória de Deus. Creia na fidelidade de Deus, Ele não abandona o seu povo. Descanse o seu coração nele, espere nele, confie nele. Não murmure, não reclame, mas agradeça a Deus por cada dia que Ele lhe dá, pois cada dia é dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, eu queria cantar uma canção com você para encerrar. Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus é amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus é amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus de amor. Mais uma vez, eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Deus de amor.
nosso Deus. O nosso coração só encontra descanso quando encontra o Senhor, quando descansa em Ti. A nossa esperança é o Senhor, a nossa salvação é o Senhor, o nosso socorro é o Senhor, o nosso auxílio, a nossa ajuda, a nossa torre forte. Ó Deus, que as más notícias do dia a dia não nos surpreendam, visto que acima delas temos um Deus que governa todas as coisas. Ó Senhor, que assim como o profeta Jeremias, sejamos firmes na esperança e que em meio ao caos possamos contar os teus benefícios. As tuas misericórdias não têm fim, não têm fim. Cada dia nós desfrutamos delas, cada minuto nós somos alvo das tuas misericórdias, pois o Senhor não nos dá o castigo que nós merecíamos. Pelo contrário, sendo gracioso, o Senhor nos beneficia com aquilo que nós não merecemos. Obrigado pelos teus cuidados para conosco. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, quando nós colocamos como nossa riqueza as coisas deste mundo e achamos que o nosso saldo bancário é o que nos sustenta, é o que nos dá segurança, quando na verdade o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é o nosso bem supremo. Nós somos as pessoas mais ricas do mundo, um tesouro inestimável, que a ferrugem não corrói, que a traça não destrói. Ó Deus, ajuda-nos a nos segurarmos na esperança de que o Senhor cuida de nós quando nós esperamos em Ti. Senhor, que nós não esperemos em mais nenhuma outra coisa. E quando falharem todas as esperanças deste mundo, que não nos venha o desespero ao coração. Pelo contrário, que sejamos tomados pela verdadeira esperança, a esperança no Senhor. Também te rogamos, Deus, que o Senhor nos ajude a silenciarmos o nosso coração diante das angústias. Que não saiam das nossas bocas, dos nossos lábios, palavras de murmuração, de reclamação, que nós não provoquemos a tua ira, pelo contrário, que dos nossos lábios saia o verdadeiro louvor, o louvor que está acima das circunstâncias, o louvor e a adoração que não espera algo bom acontecer, mas que reconhece que algo bom já aconteceu. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos cada dia para o teu louvor e de percebermos que tu és o centro de todas as coisas. Reina e governa sobre a tua igreja, sobre o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sentemos-nos, irmãos. Que Deus nos abençoe com suas misericórdias durante toda esta semana, em nome de Jesus.